Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos a essa meditação, hoje nesta sexta-feira duplamente especial. Primeiro porque, a despeito de ser uma sexta-feira, que é um dia interior de silêncio, oração, jejum, penitência, também é um dia de festa, né? Hoje é dia de Nossa Senhora Assunta aos Céus, esta que, por meio das virtudes exemplares de seu corpo e de sua alma, né, não podia passar pela corrupção da morte. Então, ela foi assunta aos céus de corpo e alma. Isso nos ensina muito sobre a prefiguração da nossa própria salvação, sobre a salvação da igreja. Todo homem que em Cristo, né, procura aprofundar as virtudes, também purificar-se dos antigos erros, estabelecer-se sempre numa condição de graça diante de Cristo, né? Aproveitando de maneira exemplar, contínua, constante, toda a graça que o Senhor disponibiliza a nós por meio de sua palavra, de seu corpo, de seu sangue, de seu espírito, também, né, vive nesta terra uma esperança concreta de ir ao reino dos céus, né, de passar também pela ressurreição de seu corpo e de sua alma. Então, a Virgem Maria prefigura isso, que nós, como um inteiro, né, já não mais separados corpo e alma por causa de nossos pecados e de nossa morte, mas unindo essa natureza plena que Deus nos deu de corpo e alma, experimentaremos em ambos a salvação, a redenção de Cristo, né? Então, é um dia de festa, né? No dia de hoje, sim, a gente tem um clima mais alegre, mais robusto, apesar de ser sexta-feira. Se você desejar também manter os seus propósitos de quaresma, tudo bem, né? Mas hoje é um dia de celebração. Então pode realizar todos os propósitos que você colocou na quaresma de São Miguel, que também começa hoje, mas também tenham um coração celebrativo. Enquanto você medita do Evangelho, pensa sobre a Assunção da Virgem Maria, pense bastante com grande alegria sobre a sua própria redenção, sobre a salvação. Peça isso, né, ao nosso Senhor Jesus por intercessão da Virgem Maria, por intercessão de São José, com a ajuda de São Miguel, que a nossa alma possa resplandecer nessa alegria da ressurreição, né? Então, meditaremos sobre essa grande festa e também rezaremos juntos hoje o primeiro dia da quaresma de São Miguel. Eu convido você a colocar várias intenções nessa quaresma, né? Essa inspiração para esta oração dada ao coração de São Francisco de Assis, né? Para um combate espiritual, para a vivência cada vez mais clara de nosso entendimento da necessidade de purificação dessa via tão importante em nossa conversão, peçamos juntos por algumas causas específicas, né? Eu peço pela minha conversão, em toda a quaresma de São Miguel, mas peça também pela sua conversão, peça pela conversão de vários entes queridos, peça pela salvação da sua família, peça por nosso país, né? Eu quero muito pedir por nosso país, para que ele experimente um tempo de graça, um tempo de fortaleza na fé, um tempo de verdadeira esperança, que ele possa ultrapassar as mazelas que o colocam sempre em demérito, sempre em posição de desprezo, né? Que o povo brasileiro, homens e mulheres, crianças e idosos, aprendam a rezar, né? Eu sempre vejo que a solução para o nosso problema, né, para o nosso país, para os brasileiros, está ao alcance da oração. Como a gente precisa se unir a isso, que não seja, por exemplo, a união promovida meramente por uma guerra, por um conflito, né, pela miséria, pela privação, pela tirania de nossos governantes, pela tirania daqueles que estão em posição de poder, seja qualquer um dos poderes, legislativo, judiciário ou executivo, que não seja isso que venha a unir os brasileiros, mas a nossa confiança em Jesus, em nosso Senhor, né? Nós temos uma nação muito próspera e de corações que realmente amam o nosso Senhor Jesus. Então nos unamos em oração a esse exército de Deus, né? Por nossa nação também. Eu convido você a colocar essa intenção específica nas suas orações.
pedindo também a conversão das pessoas que promovem ou aderem tanto ao mal, né? Ameaçando a vida desde o seu princípio até o seu fim, ameaçando as liberdades, ameaçando o progresso de nosso povo, ameaçando a fé em nosso Senhor Jesus. Então, que esses inimigos, né, inimigos ferozes, cruéis e maldosos da cruz, da fé, do povo, da vida, né, também se vejam convertidos, se vejam tocados, se vejam iluminados pela graça, pela fé. Então, são coisas que são possíveis apenas pela oração, né? E quanto mais graves estamos em nossa situação diária, mais a gente percebe o quanto que isso é necessário. Então, nesse dia de contemplação, de oração, de batalha, de festa, que o seu coração contemple tudo isso, né? Junto de nosso Senhor. Então, rezemos, pedindo ao Espírito Santo que acolha esse movimento de nossa alma no dia de hoje, que é tão especial. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença. E vos pedimos a graça, Senhor, de deixar o nosso coração realmente livre para todo o vosso agir, para o vosso falar, para o vosso instruir. Sim, Senhor Jesus, sabemos, né, que as situações são adversas em nossas casas, nosso coração, em nosso país, em nossa vida espiritual. Nem tudo está resplandecente, mas com a vossa graça tudo é possível. Então nós te pedimos, Senhor Jesus, para tocar nessa graça no dia de hoje e permitir que o Senhor venha nos curar, nos libertar. Que todos aqueles corações mais desesperados, mais desamparados se abram à tua luz no dia de hoje. Que o homem não procure se esconder de ti, porque isso não é bom, mas deixando o nosso coração sobre a vossa luz divina, sejamos curados, amados, né? E recordemos no dia de hoje como é importante confiar em Ti. Nós pedimos isso por intercessão da Virgem Maria, de São José e do Arcanjo Miguel. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, meus irmãos, o evangelho no dia de hoje, né, que seria o evangelho dessa sexta-feira, da 19ª semana do tempo comum, é um evangelho que fala sobre casamento, sobre matrimônio, sobre insolubilidade da união humana e sobre também coisas que se eternizam no coração de Deus, mas que o homem assume na sua própria vida, na sua própria carne, né? Então parece não ter a ver com tudo isso que estamos celebrando, né? Com a Assunção da Virgem Maria, nem com a Quaresma de São Miguel, mas ao contrário, né? É aí que somos surpreendidos. Tem tudo a ver. O coração do homem, para beber a realidade que se fala hoje no Evangelho, ele precisa estar aberto a coisas eternas, né? A coisas infindáveis, a contratos, compromissos, responsabilidades, a uma comunhão que não seja perecível a depender dos interesses, a depender das disposições, né? Se o mundo é pautado, né, na busca pelo bem verdadeiro e alcança esse bem verdadeiro em Cristo, todas as coisas que vão se deixando para trás ou vão se desmanchando são aquelas maldades, são aquelas faltas de responsabilidade, falta de compromisso com essa mesma verdade descoberta. Então, o que é realmente dissolúvel na vida humana? O que é que se dissolve? O que é que não se sustenta? O que é que não se governa? O que mesmo, né, não para em pé? O mal. Porque ao ser a negação da verdade, da beleza, do que é eterno, do que é verdadeiro, esse mal ele disputa numa incoerência consigo mesmo. Então ele não fica de pé. É por isso que, diante de uma realidade tão grande como o matrimônio, né, onde se estabelece um compromisso para toda a vida, né, um compromisso com Deus, um compromisso indissolúvel, um compromisso imperecível, né? E diante do divórcio, esse aqui, o divórcio, é algo intempestivo, complicado, doloroso, sofrível,
imponderado, né? Então, mas quanto mais verdadeiro é esse matrimônio, mais isso daqui é insustentável. Enquanto mais causas, mais consciência, mais veracidade existe nisso, mais insensatez existe nisso, no divórcio, né? Mas o que é que traz veracidade a esse matrimônio, né? Então, o Código Canônico até nos ajuda a entender como que você adere a uma coisa eterna. Você adere a uma coisa eterna com a inclusão da sua vontade, né? Do seu corpo, dos seus bens, da sua intenção, né? Então, o seu amor, o seu coração é empenhado naquilo que você assume, naquilo que você contrata, naquilo que você estabelece para a própria vida, né? É assim para com o matrimônio, mas é assim para com a salvação. Então, quando a gente vê a realidade da Assunção da Virgem Maria de corpo e alma, se vê uma vontade unida a Deus, indissolúvel, imperecível, constante, total, doada, né? Plena. Quando você vê o compromisso da igreja para com Cristo, você vê a igreja dando seu corpo, dando seus bens, dando a sua alma, dando o seu coração, dando o seu louvor diário, suas orações contínuas, dando os seus santos, seus sacerdotes, suas virgens, seus doutores, para Ele, tudo para Ele, toda ciência é para Ele, todo estudo é para Ele, toda pregação é para Ele, todo o corpo da igreja é para Ele. As virgindades, né? As consagrações, as orações, as eucaristias, tudo é para Ele, né? Se vê essa doação completa. Então veja como a Virgem Maria, também de corpo e alma inteira a Deus, prefigura a própria igreja e prefigura também o homem, que também deve se dar a Deus em toda a sua intensidade, sua vontade, seu desejo também, sua paixão também, todo o seu corpo, todos os seus bens, todo o seu sonho, toda a sua intenção inserida ali em Deus. Que o homem não promova divórcio. Divórcio de si mesmo, divórcio de Deus, divórcio da santidade, divórcio dos sacramentos. Quando a gente vai se divorciando disso, meus irmãos, contemplar realidades como a que contemplamos hoje tornam-se impossíveis. Impossíveis. E é exatamente isso que Jesus vai ensinar no Evangelho de hoje. Tem gente que tem coração para tudo. E tem gente que não tem coração para nada. Então, vamos ler? Está em Mateus 19, versículos de 3 a 12. Diz assim, ó. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir-se da sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, fez homem e mulher e disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a mulher, a não ser em caso de união ilegítima, ou seja, quando não há verdade nessa união, quando você não deu sua vontade, você não deu o seu corpo, você não dispôs os seus bens, não dispôs a inteireza do seu ser, não quis dividir um teto, não quis progredir com aquela pessoa, não quis rezar com ela, não quis dar o seu corpo, não quis dividir o seu pão, não quis unir, então a união é ilegítima desde o princípio. Principalmente, como o Código Canônico afirma, a principal intenção dos casantes, dos cônjuges, do esposo e esposa, deve ser a salvação da própria alma e a do próximo. Então, se desde o princípio o que se buscava no matrimônio era mais a si mesmo ou o próximo, mas não a Deus em primeiro,
o casamento em si é inválido, é nulo. E a perpetuação do mesmo pode acarretar problemas espirituais, né? Porque de fato se vive ali uma união ilegítima. Então, aquele que despedir sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: bom, se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. É aqui onde nós então vamos medir o tamanho de nosso coração. O que Jesus responde diante dessa constatação dos apóstolos, dos discípulos? Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender, a não ser aqueles a quem é concedido. Então, meus irmãos, aquilo que é inexplicável ao homem para este mundo só se explica pela fé que é dada por Deus, só se explica pela esperança que é dada por Deus, só se explica pelo amor que é dado por Deus, só se explica por uma virtude que depende de muita oração, que depende de um sustentar na graça, que depende da pessoa, além de batizar, comungar, confessar, ela precisa fazer isso, né, como resposta de sua fé, como recepção plena do Cristo, como adesão ao que se crê, né? Porque onde o homem não explica, a fé explica. Aonde o mundo não permite amar, Deus permite e manda e ordena. Aonde e quando não há espaço para esperança, aqueles que têm fé têm muita esperança. E esta nunca morre, né? Nem fenece, nem se arrefece, nem se esquiva, né? Então nem todos são capazes de entender, só quem é concedido por dom, Mas esse dom é possível, porque lembra o que Jesus falou? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, ainda mais o Pai do céu não vos dará o Espírito a quem o pedir. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento. Ou seja, nós pelo pecado e por nossas desavenças para com Deus somos incapazes para esta união. É Deus quem nos torna capazes, tanto para o matrimônio, como para a ordem, como para a consagração, como para o celibato, como para a santidade, que é a nossa principal vocação, né? Para a conversão do nosso coração. Nós somos incapazes. Uns nascem assim, né? Ou seja, às vezes é tão aprofundado essa nossa ignorância, esse nosso pecado, que é como se nascêssemos na carne. E de fato isso, né? O homem já nasce com o pecado original. Mas outros se fizeram, né, indisponíveis para uma união maior. Aí Jesus vai falar sobre o casamento, né? Outros se fizeram incapazes sobre isso para o reino dos céus, ou seja, são aqueles que, em vez de abraçar a realidade temporal, que é a do matrimônio, abraçam já a realidade atemporal e eterna, que é da união plena com Cristo. Então, vários motivos são aqueles para os quais o homem não entende, aqui no caso, o matrimônio. Primeiro, pode ser que seu coração não se abriu à fé, ao amor, que justifica um homem se unir a uma mulher de maneira indissolúvel, e de maneira monogâmica, e de maneira plena, e de maneira que não se reserva a vontade, não se reservam os bens, não se reserva o corpo, mas tudo isso é unido à intenção de salvar-se, de unir-se a Deus. Então, vários são os motivos que fazem o homem não entender isso. Pode ser que o pecado, né? 2, arrastar-se nesse pecado e não sair desse lugar para a fé. 3, pode ser que ele encontrou um amor maior, né? Ou algo que justifica a entrega de seus bens, seu corpo e sua vontade de maneira ainda mais plena para unir-se a Deus, como, às vezes, né, a realização na ordem, no celibato, na vida religiosa e assim vai, né? Se fazendo assim para o reino dos céus. E outros que já na natureza corpórea
já não são convidados ao matrimônio por causa de uma incapacidade física, de saúde ou outra, né? Que pode ser mudada, a graça de Deus, se assim Deus quiser, mas pode ser que seja sinal já para que ele perceba a entrega necessária dele de uma outra maneira a esse Deus tão pleno e tão amoroso. Então, meus irmãos, Jesus deu uma resposta completa aqui para os apóstolos que não conseguiram entender o que realmente é a união do homem com Deus, né? Do homem com sua esposa, do homem com a verdade, do homem com a beleza, do homem com a vida. Mas diante da resposta de Jesus, tudo se encaixa. Tudo ali está justificado. E é por isso que dessa maneira a gente entende coisas tão milagrosas como o fato de que essa verdade de fé tão bela, né, da Assunção da Virgem Maria, gera entendimento da igreja, mas Pio XII coloca de maneira clara para todos os cristãos, né, desde a década de 50, de que podemos acreditar sim e devemos acreditar sim como condição sine qua non da fé, de que podemos chegar a essa plena comunhão com Deus de corpo e alma. E de fato isso acontecerá conosco, né? Só que como pecamos, primeiro parte para o Senhor nossa alma, depois ele ressuscitará nosso corpo. Para com a Virgem, as duas coisas foram assuntas juntas, pois nenhuma conheceu a perecibilidade do pecado e da morte. E também a realidade belíssima hoje, que é a novena de São Miguel, na qual, inspirado no coração de São Francisco de Assis, o homem volta como um soldado, né, buscando vencer o inimigo, que o faz confuso, esquecido dessa realidade principal em nossa vida de nos unir a Deus, de nos unir à graça, de nos unir de volta ao coração de nosso Senhor Jesus. Então, naquelas intenções que colocamos no início e naquelas que guarda o seu coração, rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa que sois um único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe do exército do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem, pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel,
príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oração. Senhor, santificai-nos com uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo pelos bens da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Consagração a São Miguel. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória de Deus, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a hoje me consagro, me dou e me ofereço. Ponho-me a mim e a minha família e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo que sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde ao príncipe gloriosíssimo, assisti-me na última luta, e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessa e soberbo, que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate para que não pereçamos no supremo juízo. Oração final. Levanta-se Deus, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e São Miguel Arcanjo, e todas as milícias celestes sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos que o odeiam. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Até mais.